Fala galera do aulade.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para continuar a saga na zoologia. Falando agora de um segundo grupo de indivíduos, de animais, que são os quinidários. Não se esqueça, inscreva-se no canal e curta essa aula para que mais pessoas consigam assisti-la. Tranquilo? Pessoal, aqui nos quinidários, então, a gente vai ver um grupo de animais que vão ter algumas características novas que surgem nesses quinidários. Coisas que não existiam antes ali nos poríferos. Então, a gente vai ver que é um upgrade, né? Sobe um pouquinho, ganha algumas características. Tornam-se uns animais um pouco mais complexos do que os poríferos. Vamos ver, então, o que acontece aqui nos quinidários. Filo quinidária, então já falamos do filo porífera, vamos falar do filo quinidária. Características: simetria radial, ou seja, o corpo ainda continua desorganizado, não é uma coisa, né, bem organizadinha, com separações, ainda é meio bagunçado, sem simetria. São diblásticos. Aqui surgem então dois folhetos embrionários. Alguns autores, tá pessoal, não vou entrar nessa briga aí de tal, mas alguns autores e também algumas questões já trouxeram coisas diferentes com relação aos poríferos. Alguns colocam os poríferos como diblásticos e algumas questões já colocaram como se poríferos não tivessem folhetos embrionários porque eles não têm tecidos. Alguns acreditam que os dois folhetos embrionários é o que surge então os tecidos ou as células mais especializadas para formarem tecidos. Então, o que a gente vai colocar aqui é que indivíduos diblásticos surgem nos quinidários. Quinidários são diblásticos. Poríferos a gente diz que não apresentam folhetos embrionários ou que não há necessidade de entrar mais a fundo. Tranquilo? Diblásticos a partir de quinidários. Beleza. O habitat, a maioria deles é marinho, alguns poucos de água doce, tá? E outra coisa, como esses folhetos embrionários, eu te falei, os diblásticos vão formar folhetos, dois folhetos, a parte de fora e a parte de dentro, a gente diz que nos quinidários finalmente surgem então tecidos, células organizadas que vão com as mesmas características que vão formar então um tecido, com as funções de cada célula ali. E aí a gente chama então esses indivíduos que formam tecidos, que é a grande parte dos animais, dos filos animais, seres eumetazoários, ou seja, agora é animal mesmo, tá? Então, eumetazoa significa animais verdadeiros, né? O eu verdadeiro, metazoa, animais, beleza? Então, quinidário é um animal mesmo. Na figurinha aqui, óbvio que não é o Nemo e o seu papaizinho ali que são os quinidários, né? Eles são peixes. O quinidário é a casa dos peixes palhaços ou do peixe palhaço, que é o Nemo, né? Então a casa deles ali é uma anêmona, né? A anêmona vai ser o local onde eles vivem e tal, que é um quinidário. Então aqui estão os tentáculozinhos, essa parte rosinha mais escura ali vai ser a parte fixa e tal, e os tentáculos, essa parte mais roxinha, né? Acho que seria essa cor. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Características que existem nos quinidários. Sistema nervoso difuso. O que significa chamar de sistema nervoso difuso? Cada célula responde independentemente. Então eu não tenho um setor que nem a gente, assim, que é o cérebro, onde vem as informações e a gente responde. Aqui ele é difuso, cada célula responde independentemente de um centro, de um sistema nervoso. Então, na real, a gente não chama bem de um sistema nervoso. É cada célula respondendo por si, né? Não tem ainda aquilo que se diga, meu Deus, que sistema nervoso. Beleza? Sistema digestivo incompleto, aí agora sim, né? Um tubo digestivo incompleto. O que significa isso? Eles têm uma abertura por onde entra o alimento e aí esse alimento vai ser digerido e ele vai voltar e ser liberado pela mesma abertura, tá? Então, no caso aqui dos quinidários, eles vão ter a boca que vai sugar, vai jogar o alimento para dentro de uma cavidade chamada gastrovascular, que nós veremos no próximo slide, sem ser nesse no outro, mas enfim. E aí ali ocorre a digestão, a absorção dos nutrientes. O que não foi absorvido vai ser liberado pela boca também. Por isso, tubo digestivo incompleto, tá? Sistema respiratório e circulatório e excretor são ausentes. É
basicamente assim, ó, cada célula absorve o seu oxigênio, cada célula vai excretar os seus compostos nitrogenados, então vai ser umas coisas meio independentes, nada assim com um centro, com um sistema, com órgãos para formar essa excreção, circulação e respiração. Beleza? Uma coisa muito importante é que nesses animais existe uma célula chamada quinidoblasto. Não confundam com o coanócito dos poríferos, tá? É quinidoblasto. O que é esse quinidoblasto? Ele é uma célula onde ele armazena substâncias urticantes. Se você já entrou no mar e já assistiu uma queimação na pele pela presença ali em volta de uma água viva, aquilo é um quinidário e ele liberou dos seus quinidoblastos, alguns autores chamam de quinidocisto ou quinidócito, tá? Que vai ser o tentáculo que libera substâncias que vão causar essa ardência na pele dos animais. Por isso que o Nemo vive dentro dela, né? Ele vai ter uma resistência a essa substância e ali ele fica protegido. Vê isso lá na ecologia, tá? Na ecologia a gente fala sobre isso, que é lá no inquilinismo. Beleza? Então, os quinidoblastos são essas células que vão produzir substâncias urticantes que vai causar essa ardência aí na pele. Beleza? Pessoal, tá aqui o desenho, ó. Aqui a forma corporal deles, ó, coisa fofa. Aqui eles podem ser chamados de pólipo, que é a anêmona, que a gente viu ali, né, na primeira figurinha lá com o Nemo. Então, esse pólipo, ele é a forma fixa, né, séssil, que fica lá no fundo do mar, ou seja, eles também podem ser bentônicos. E a forma de medusa, que é a forma móvel dos quinidários. Então aí tem os tentáculos, a boca e a cavidade digestiva que eu falei para ti, cavidade gastrovascular. Então é nessa cavidade aqui que o alimento vai ser absorvido, digerido e depois o que não for absorvido vai ser devolvido para a água. Tranquilo? Então as formas corporais: pólipo, fixa, medusa, móvel. Beleza? Isso aqui é importante porque na reprodução deles a gente vai ter, olha que bonitinho, né? Por exemplo, a gente vai ter o seguinte, existe uma forma, a forma de reprodução deles a gente chama de metagênese ou alternância de gerações, tá? O que significa isso? Eles vão ter uma fase da vida onde ocorre reprodução sexuada e uma fase onde ocorre reprodução assexuada. E aí eles vão passar por duas épocas, uma época fixa, que é o pólipo, e uma época móvel, que é a medusa. Então, algumas classes, alguns grupos de quinidários apresentam ou pólipo ou medusa, e alguns apresentam as duas formas, que daí são os que apresentam essa reprodução do tipo metagênese. Então vamos ver como é que funciona. Eu tenho pólipo, esse pólipo vai se reproduzir assexuadamente e vai liberar um pedaço seu, que vai formar uma medusa jovem, que a gente pode chamar de éfira, tá? E aí essa éfira é uma jovem medusa que vai se desenvolver e vai formar uma medusa adulta reprodutivamente ativa. E aí essa medusa, ela vai ter um gameta masculino ou gameta feminino, eles liberarão esses gametas na água, ocorrerá a fecundação, tá? Alguns casos tem fecundação interna, tá? O que está representado aqui no desenho é uma reprodução com fecundação interna, tá? Uma reprodução sexuada. Então aqui eu tenho a fase assexuada, formando uma medusa. As medusas de sexo diferente formam seus gametas, ocorre fecundação representada aqui no desenho, fecundação interna. Essa fecundação ela é interna e o desenvolvimento é indireto, porque eu tenho a formação de uma larva. E aí então desenvolvimento indireto, como a gente viu ali nos poríferos, né? Quando forma a larva é desenvolvimento indireto. Essa larva vai ser liberada, ela vai fixar em algum lugar, vai conseguir nutrientes, vai se desenvolver e vai formar um novo pólipo. E aí refaz todo o ciclo. Então, fase assexuada é a fase do pólipo, fase sexuada é a fase da medusa. E o desenvolvimento é indireto. Tranquilo? Desenvolvimento indireto, porque tem a formação de uma larva. O nomezinho dela, ó,
plânula, né? A larva lá no porífero era anfiblástula, larva aqui nos quinidários é chamada de plânula. Essa larva para ali e desenvolve um novo porífero, um novo pólipo, porífero não, um novo pólipo, né? Um novo quinidário, um novo celenterado. Beleza? Então, reprodução aqui dos quinidários, a gente fecha com essa imagem linda de uma reprodução entre dois animais. Tranquilo, meus queridos? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!